Olá, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Através da mediação tecnológica, estamos trazendo para vocês agora bastante aulas de química, hein? E dessa vez trabalhamos com química orgânica. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Almeida Pereira, popularmente o professor Almeida, e a minha nobre colega, professora Sabrina. E hoje nós vamos iniciar essa viagem por esse mundo muito interessante, que é o mundo da química orgânica. Eu espero que vocês gostem, que vocês estejam aí confortáveis. Pegue o material de vocês, se arrume que a gente vai embarcar nesse novo mundo, né, Almeida? Lembrando, né, professora Sabrina, que no final de cada aula a gente faz aquela revisão para que você tenha sucesso na sua atividade de sala e que nós estamos permanentemente acompanhando vocês, monitorando vocês para esclarecer algumas dúvidas que eventualmente vocês venham a ter durante a resolução das questões. E, enfim, tá certo? Vamos verificar o que agora, no terceiro ano do ensino médio, você já de olho no Enem, o que você vai ver de tão legal, porque a química orgânica é fantástica. Vamos lá, então? Então, a nossa primeira aula, a gente já se apresentou aqui, né? Eu sou a professora Sabrina, e aqui a gente tem o nosso querido professor Almeida, que tem um currículo maravilhoso, né, professor? Nem tanto, professora. A professora Sabrina, olha, a professora Sabrina é licenciada em licenciatura plena em Química, especialista em gestão escolar. Eu tenho licenciatura em Química também, mas sou engenheiro químico, né? E tenho mestrado em Biologia Experimental. O importante aqui é procurarmos agir da melhor maneira para que vocês, meus caros alunos, possam entender sobre química orgânica. Existem muitas abordagens interessantes, né? Que a gente vai saber qual a diferença mesmo da química orgânica para a química inorgânica. Vamos lá, então? E aí, meu caro aluno, como vocês sabem, durante o nosso curso, nós teremos exatamente 3 unidades a trabalhar, né? Vocês já fizeram o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e aqui nós temos introdução ao estudo de química orgânica, a parte 1. Na sequência, trabalharemos introdução ao estudo de química orgânica, parte 2. Vamos conhecer a classificação das cadeias carbônicas. Vamos conhecer os hidrocarbonetos, que são as principais substâncias que constituem o petróleo, digamos assim. O petróleo, geralmente, as substâncias são compostas principalmente de hidrocarboneto. Depois, nós vamos aprender a nomenclatura orgânica, isto é, as regras gerais na parte 1, a nomenclatura orgânica nas regras gerais, a parte 2, a nomenclatura orgânica nas regras gerais, a parte 3. E assim sendo, vamos lá com a nomenclatura orgânica, regras gerais, a parte 4. Saindo então da nomenclatura lá dos hidrocarbonetos, agora nós vamos trabalhar com as funções oxigenadas. Entre elas, vamos abordar sobre álcools e enóis, sobre fenóis e éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres, para em seguida trabalharmos também as funções nitrogenadas. Entre elas nós temos as aminas, as amidas, as nitrilas, isonitrilos e nitrocompostos, tá bom? Em seguida, nós trabalharemos com as funções halogenadas e sulfuradas, que são os compostos organoléticos. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. Esse aí é o resumo do que nós vamos estar observando durante a nossa unidade 1. E na aula de hoje, para a gente poder fazer a introdução a todos esses conteúdos, nós temos que abordar o estudo introdutório à química orgânica. O que é química orgânica? Quais as propriedades dos átomos de carbono? São alguns dos conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina, porque para o aluno aprender química orgânica, a química orgânica não é mais aquele
que a gente sabia que era a química orgânica não era mais aquela química somente dos organismos vivos, né? Com a evolução dos tempos, com o desenvolvimento da ciência, vários pesquisadores chegaram à conclusão de que a química orgânica é realmente a química que estuda os compostos de carbono e não mais a química dos compostos do ser vivo, porque dizia que a química inorgânica quer dizer, estudava as substâncias que não estavam presentes nos organismos vivos. E a química orgânica vinha de organismo. No entanto, com a evolução, hoje, nós temos que nos preocupar em conhecer as propriedades do carbono. O que o carbono é capaz de formar ao ligar-se um com os outros, com outros elementos, as substâncias das quais nós vivemos no cotidiano, tá bom? É por isso que, a partir do carbono, muitas substâncias podem serem conhecidas por vocês, meus caros alunos. Agora, na química inorgânica, não existe a facilidade de um mesmo elemento químico, átomo de um mesmo elemento químico, formar muitos compostos. Mas na química orgânica, o carbono é o verdadeiro principal pela estrutura de muitos compostos que representam as substâncias orgânicas. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E essa divisão do conceito do que é inorgânico e do que é orgânico, ela é muito importante para ser trabalhada dentro do ensino médio. Vocês estudaram lá no segundo ano os compostos inorgânicos, né? Lá no segundo ano, não, perdão, lá no primeiro, onde vocês viram lá ácidos, bases, sais, óxidos, que são as principais substâncias que compõem esse grupo que nós conhecemos como química inorgânica, né, professor? Perfeitamente, professor Sabrina. E só para despertar em você o interesse pela química orgânica, veja bem, nós vimos aí, ó, todos os derivados do petróleo. Para a gente conhecer, tem que saber de química orgânica. Para você conhecer o que existe dentro do seu organismo, as reações que estão acontecendo no organismo humano, você tem que conhecer química orgânica para depois você estudar a bioquímica. Então, já pensou como é importante? Portanto, entre outras, digamos assim, participações que a química orgânica está presente na natureza. Beleza? Então, vamos lá dar seguimento agora? Olha só. A habilidade desta aula é compreender a química do carbono, veja bem, suas ligações e as cadeias carbônicas que são formadas, tá certo? Sendo assim, olha aí, para trabalharmos e aprofundarmos os conhecimentos da química orgânica, nada melhor do que conhecer também o nascimento da química orgânica, isto é, como a química orgânica surgiu. Então, a origem do termo química orgânica vem da proposta do cientista Berzelius, que ele viveu entre 1779 e 1848, e no ano de 1807 ele referiu-se a todos os compostos descobertos a partir dos organismos vivos. Então, isso aqui é uma teoria, a primeira que falava da química orgânica, porque ele referia-se apenas aos organismos vivos. No entanto, esses compostos, eles poderiam ser extraídos e transformados uns nos outros, mas não poderia ser obtido a partir de outros elementos do reino mineral, que não possuía, por exemplo, a força vital. A força, quer dizer, obrigatoriamente, aquele organismo tinha que ser vivo. Então, enquanto isso, o conceito de química orgânica era voltado para o relacionado aos organismos vivos. E aí, na sequência, afinal, qual é a importância do estudo da química orgânica? Vamos lá, então? Olha só. Kekulé foi outro cientista que viveu nos séculos passados, e ele era um químico alemão que ele propôs a definição de química orgânica como sendo, olha só, o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Então, meu caro aluno, você
ao estudar química orgânica futuramente, você vai ver que ele baseou-se o seguinte, ele pegou um sal chamado cianato de amônio e aqueceu esse sal, se decompôs e transformou-se em ureia, que é um sal que, inclusive, consta na nossa urina, etc. e tal. Então, a estrutura molecular diferente, mas que ambos têm o composto de carbono. Quer dizer, um sal inorgânico capaz de obtermos um sal orgânico. Aí foi por baixo a teoria de que a química orgânica estuda os compostos dos seres vivos. Nada disso, porque Kekulé mostrou que, a partir do cianato de amônio, que é um sal inorgânico, gerou-se a ureia, que é um sal orgânico. Foi isso mesmo, professor? Isso mesmo. Então, deste ponto, aquela teoria do vitalismo que existia, ela já deixou de existir. A gente usa para entender a origem da química orgânica, do termo química orgânica, mas hoje a gente sabe que não se trata de uma ciência que estuda compostos derivados de seres vivos, né? E sim de uma ciência do ramo da química que vai estudar compostos que tem lá na sua estrutura o carbono. Exatamente. Então, a teoria da força vital aqui foi para o espaço. Então, vamos nos preocupar agora a estudar o carbono, as propriedades do carbono, as ligações, as cadeias carbônicas e assim por diante, tá bom? Vamos lá, então. Sendo assim, a química orgânica ela está presente em qualquer atividade das nossas vidas e possui um papel importantíssimo na compreensão dos processos, tudo bem, que existem nos seres vivos. No entanto, plásticos, detergentes e muitos medicamentos são exemplos de substâncias orgânicas, porém não estão encontradas nos seres vivos. Ao contrário, eles são produzidas, elas são fabricadas a partir de matérias-primas que vão ser transformadas em produto dentro das indústrias. Portanto, não se deixe confundir pela palavra orgânica, que vem exclusivamente de organismo, não é isso mesmo? Sendo assim, vamos entrar agora um pouquinho, conhecer as propriedades do átomo de carbono. Propriedades, o quê? São características, tá? São características que as substâncias apresentam. E nós estamos aqui nos dedicando ao carbono. O carbono, vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, olha, o símbolo é C, tem número atômico 6. Quando faz a distribuição na eletrônica, na camada K você tem 2 elétrons e na camada L você tem 4 elétrons. Ele é tetravalente. Então, muito importante que ele busca outros 4 elétrons para garantir sua estabilidade. Portanto, assim, a cada carbono que ele se liga, ele vai formando compostos diferentes. O que a gente chama de cadeias carbônicas nada mais é do que uma sequência de átomos de carbono, porque o carbono com 4 elétrons numa camada, ele busca mais 4 elétrons por covalência, por emparelhamento, e aí cada carbono na molécula vão representar estrutura e substâncias diferentes, não é isso mesmo, professora Sandra? Isso mesmo. E essas características que a gente vai descrever durante a nossa aula para vocês, ela é fundamental para vocês conseguirem acompanhar as próximas aulas, né? Por quê? Porque, como o professor Almeida falou, a base do nosso estudo dentro da química orgânica são os compostos que apresentam carbono na sua estrutura. Então, nós temos que conhecer bem as propriedades do carbono e conhecer a maneira como ele vai estar interagindo com outros elementos. E assim, nós vamos poder trabalhar os compostos que são formados por esses átomos. E aí, na sequência, vamos observar o seguinte, olha só. Conforme eu falei, dentre as principais as características do carbono, devem citar que o carbono, olha aí, eu falei para vocês agora há pouco, ele tem número atômico 6, sua configuração é 2 elétrons na camada K, 4 elétrons na camada L. Isso aí segundo o primeiro postulado de qualquer colher. E aí você sabe que falar o carbono tetravalente são valências, são o número de elétrons que apresenta na última camada, tá? Com disponibilidade
a ligar a outros elétrons para garantir seu octeto. E aí, veja só a estrutura de um composto, né? Apesar de você ainda não ter visto a nomenclatura dos hidrocarbonetos, mas primeiro, veja aí, eu tenho o carbono, que é o átomo principal deste composto. E ele tem 4 elétrons na última camada. No entanto, ele não pode existir sozinho. Ele tem que buscar o seu octeto, quer dizer, para ele se assimilar aos gases nobres, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. E o melhor amigo dele é o hidrogênio, porque o hidrogênio tem número atômico 1, e se tem número atômico 1, ele precisa de mais um elétron. Então, olha só, o carbono tinha 4 elétrons na última camada, se liga com o hidrogênio, aí fica com 5, com outro hidrogênio, com 6. Quando ele se liga aos 4 átomos de hidrogênio, ele completou seu octeto e cada hidrogênio completou sua camada K completa, que são 2 elétrons. Aí nós temos agora um composto que é só de carbono e hidrogênio, que representa, portanto, os hidrocarbonetos, e esse é o verdadeiro gás metano, né? Aquele gás dos pântanos que a gente já viu falar por aí, tá bom? Lembrando que o carbono, ele é responsável pela estrutura do composto. Os hidrogênios se ligam a ele para completar o octeto. Abreviadamente, essas ligações, vocês estão vendo aí, entre os elétrons que tem do carbono com hidrogênio, eu posso representar por uma linha. E sendo assim, nós temos a fórmula estrutural e a fórmula molecular é o CH4, porque eu tenho um carbono e tenho 4 átomos de hidrogênio. Além disso, meu caro aluno, é importante destacar que as 4 valências do carbono são iguais entre si. Por exemplo, as 4 fórmulas exemplificadas, ou seja, as seguintes representam, na realidade, um único composto, cuja forma molecular C3HCl, isto é, apenas um carbono, 3 hidrogênio e um átomo de cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada, e ao compartilhar um elétron com o carbono, ele fica com 8. E aí o carbono busca 3 hidrogênios para fazer também as ligações covalentes, emparelhadas, e garantir seu octeto. Então, seja o CCl4. Então, o que nós vimos aqui? Onde é que está o cloro? O cloro está representado aí na lousa, digamos, acima. Se o cloro está de lado, se o cloro está abaixo, olha aqui, ó. O cloro, nessa posição, isso aqui não afeta, em hipótese nenhuma, o composto. Ele continua sendo o CH3Cl, tá bom? Então, a igualdade entre as 4 valências do carbono é conhecida porque essa teoria foi trabalhada como segundo postulado de Kekulé. Primeiro, ele disse que o carbono é tetravalente, tem 4 elétrons na última camada, querendo se estabilizar com mais 4 elétrons. Depois, as ligações dele são todas iguais, independente de como o ligante se encontre no espaço. O importante é ele garantir o octeto, tá bom? E o carbono, ele forma ligações múltiplas, isto é, quando ele vai formar um composto, que a gente chama de montando a cadeia carbônica, então ele pode fazer várias ligações, de forma que todas elas são 4 ligações no total. A maneira de como vai se ligar, aí é que se torna a diferença. Porque além dos anteriores, o átomo de carbono pode estabelecer 2 ou 3 ligações com o segundo átomo de carbono, formando, respectivamente, uma ligação dupla ou uma ligação tripla, por exemplo. Olha só. Ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Nós estamos vendo aqui, ó. Tá vendo? De forma que cada carbono apresenta suas 4 ligações. Eletronicamente, quer dizer, lá pela estrutura de Lewis, como vocês aprenderam no primeiro ano, essas bolinhas indicam exatamente, ó,
como o carbono está se unindo a outro carbono para garantir seu octeto. A ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, precisa de 2 elétrons. Então, ele fazendo a ligação com o carbono, o oxigênio se estabiliza. E o carbono, ele faz 2 ligações com o oxigênio e busca mais 2 ligações com outro átomo que permite ele garantir o octeto. O carbono também pode fazer com outro carbono uma tripla ligação ou fazer tripla ligação com o nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, para ele se estabilizar, ele precisa de mais 3 elétrons. E por isso, agora ele garante o octeto. Nós estamos visando aqui principalmente o carbono, porque o carbono, quando ele se ligar com outro carbono, ele já começa a formar o que a gente chama de cadeia carbônica, que representa exatamente uma sequência de átomos de carbono. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E a gente tem que respeitar a questão do carbono ser tetravalente, ou seja, ele sempre vai apresentar as 4 ligações, nem 3, nem ligação a mais. Nesse quesito aqui, a gente sempre vai estar respeitando essa situação, né, professor? Independente da ligação com outro carbono ser tripla ou ser dupla, e o carbono ainda pode fazer também com outro carbono, não é, professora Sabrina? Olha aí, 3 carbonos, e ele pode estar se ligando 3 átomos de carbono, sendo que o carbono do meio ele faz 2 duplas ligações. O importante é garantir a sua estabilidade. Sobretudo, é devido a essa facilidade que ele tem de se ligar a outros carbonos, que a quantidade de compostos orgânicos, de substâncias orgânicas do universo, é milhões de vezes maior do que as substâncias que encontramos através da química inorgânica, tá certo? Sendo assim, a possibilidade que o carbono tem de formar suas 4 ligações e adquirir configuração eletrônica de um gás nobre são: ele pode fazer 4 ligações simples entre si, ele pode fazer 2 ligações simples e uma tripla, ele pode fazer 2 duplas ligações, ou pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla, né? 4 ligações simples, digamos, eu tenho carbono, olha, 4 ligações simples. 2 ligações simples e uma dupla, ele pode se ligar a outro carbono dessa forma. 2 duplas ligações é exatamente o que eu acabei de mostrar para você, tá certo? Olha só. E uma tripla ligação e uma ligação simples é quando ele tem dessa maneira que vai com outro carbono. Então, assim, é essa facilidade que ele pode se ligar a outros compostos, conforme eu descrevi aí, ó. Somente ligações simples e uma dupla, ligações duplas, ligação simples e uma dupla. E nada melhor agora mostrar para vocês como o carbono forma um determinado composto. Então, olha aqui a ureia, né? A ureia, que é aquela substância presente nos organismos vivos, tá bom? Então, eu tenho aí, olha, o carbono, ele está garantindo a sua estabilização com 2 ligações fazendo com o oxigênio e uma ligação com cada nitrogênio, quer dizer, aí ele fecha o octeto. O nitrogênio, por sua vez, precisa de 3 ligações, porque o nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações. Então, se eu tenho o nitrogênio aqui, quando eu falo NH2, é basicamente isso aqui, onde ele tem aqui o carbono formado. E se ligando com o carbono, tanto o nitrogênio como o hidrogênio garantem a sua estabilidade, consequentemente o carbono também fica estável e assim sucessivamente. Não é mesmo, professora? Isso, e a gente tem um exemplo do ácido cianídrico, né? Onde a gente consegue visualizar a ligação simples entre o hidrogênio e o carbono, até porque o hidrogênio ele só consegue realizar uma ligação, né, professor? E a ligação tripla entre carbono e nitrogênio. Professora, e só para lembrar, meu caro aluno, que nunca você vai encontrar o hidrogênio entre 2 carbonos. Por quê? Se o hidrogênio, isso aqui, ó, você nunca vai
só lembrar bem, ó, você nunca vai ter, digamos assim, ó, isso não existe. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um elétron na última camada, ele só precisa compartilhar um elétron. Então, tem muitas vezes o aluno pergunta, mas professor, olha aqui, ó, o hidrogênio, ele faz apenas uma ligação com o carbono. Quando eu falo isso aqui, ó, esse composto, você pode olhar que são 4 hidrogênios complementando as valências do carbono, mas nunca você vai ter o hidrogênio entre os carbonos. Cuidado com a pegadinha no determinado concurso, porque isso é muito passivo de acontecer, tá certo? E aí, o carbono, ele é muito importante na natureza, né? E ele se liga a várias, de maneira, o carbono liga de como assim? O carbono, ele está localizado aqui, ó, na família 4A, quer dizer, no grupo 14, na família 4A da tabela periódica, porque ele tem 4 elétrons na última camada. Olha lá o grupo 14. Ele está localizado no segundo período da tabela periódica. Ele está entre os metais e os não metais. O carbono fica a meio caminho, conforme eu falei aqui, ó, entre os metais e os não metais, isto é, entre os elementos que são carregados positivamente, com alta eletropositividade, e os elementos que apresentam alta eletronegatividade. Devido a isso, é que ele tem a facilidade de se ligar a outros átomos, tá certo? O carbono, ele vai formar cadeias, eu falei para vocês, o que significa cadeias carbônicas. Cadeia carbônica nada mais é do que uma sequência de átomos de carbono. Não é obrigado a estar em linha reta, hein, gente? Você pegar um determinado composto, você siga e observe a maior sequência de átomos de carbono que você está definindo a sua cadeia principal. O carbono, ele tem uma facilidade extraordinária de se ligar a outros átomos de carbono. Ele pode se ligar também a átomos de oxigênio, de nitrogênio, e ele vai formando encadeamento ou cadeias longas e com várias disposições. Esse é o terceiro postulado de Kekulé, tá bom? Aqui nós temos, olha só, um composto, a estrutura de um composto, onde nós temos aqui uma cadeia fechada, né, uma sequência de átomos de carbono, onde eles estão ligando-se uns a outros, formando ciclos complementados às valências por hidrogênio, e, ao mesmo tempo, uma sequência aberta também com hidrogênio. Por isso eu falo que o melhor amigo do carbono é o hidrogênio para completar as suas valências. Em outra estrutura, de outra fórmula, nós temos aqui esses outros compostos aqui apresentados. Quando a gente fala, por exemplo, H3C, agar-agar-agar-C, eu posso escrever H3C. Mas aqui eu tenho H2C. É porque o carbono já faz 2 ligações com os outros carbonos e aí eu tenho que completar com hidrogênio para garantir o meu octeto. Sendo assim, H eu posso escrever H2 ou simplesmente CH2. Na natureza em si, o carbono pode se apresentar de 2 formas como substâncias simples. O que é substância simples? Você está lembrado lá do primeiro ano? São nada mais do que substâncias elementares. Algumas referências bibliográficas expressam que substâncias elementares são aquelas substâncias cuja fórmula apresenta só um elemento químico. E eu tenho a substância grafite e eu tenho a substância diamante. Só existe carbono. O arranjo dos átomos de carbono entre si para garantir o teu octeto, tua estabilidade, é o que define a diferença do grafite para o diamante. E por ser substâncias simples, mas formadas por o mesmo átomo de carbono, e são substâncias diferentes entre si, nós falamos que são formas alotrópicas, não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo, a gente tem ali substâncias que vão se
diferenciar, às vezes, na quantidade de átomos, né? E outras vezes elas vão poder se diferenciar no modo como a estrutura dela, no arranjo estrutural que ela vai estar ocupando no espaço. E aí a gente tem essa situação. O carbono, nesse caso, ele vai apresentar dois tipos, que é a grafite e o diamante. E são tão diferentes, né, Almeida? Exatamente. Se você for olhar, até o uso, as propriedades, os valores comerciais também são diferentes. E só para o aluno entender bem de alotropia, que nós vimos inclusive lá no primeiro ano, a alotropia é o seguinte, você tem o oxigênio O2, o ar que inspiramos, está no ar que inspiramos. E nós temos o ozônio O3. Então, outro exemplo de substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, mas são substâncias diferentes na natureza, e a gente chama isso de alotropia. Então, devido à facilidade do carbono tem de se ligar a outro carbono, então isso aí nós temos exatamente, olha só a estrutura da grafite e a estrutura tridimensional do diamante. Essas são o quê? Olha, conforme eu falei, formas alotrópicas, cuja diferença está na estrutura espacial, enquanto um tem estrutura cristalina e o outro simplesmente amorfo, não tem uma forma definida. Tá joia? São tudo carbonos. Um é mais resistente do que o outro tem mais dureza do que o outro, mas todos são representadas por átomos de carbono, tá bom? Nada melhor para você agora entender toda essa parte teórica que abordamos para você nesse início de aula, meu caro aluno, é convidar você para o verdadeiro aprender fazendo. Onde aqui no exemplo 1 diz que o naftaleno é uma substância comercializada sob o nome de naftalina, uma substância que é tóxica e apresenta essa estrutura molecular. O que está se pedindo nessa questão? É que você escreva a forma estrutural, mostrando todas as ligações que existem entre os átomos presentes nessa estrutura. E aí, será que é possível, meu caro aluno, você observar? Você pode olhar que nessa estrutura você não está vendo oxigênio, não está vendo nitrogênio. Você tem somente as ligações, os tracinhos. Em cada vértice você considera o carbono e para completar as 4 ligações você vai partir para o hidrogênio. Não é isso, professora? Isso mesmo. Aqui, pessoal, nessa fórmula estrutural, eu sei que a gente vai falar mais na frente em outras aulas as maneiras da gente estar representando as cadeias carbônicas. E nessa representação, você está vendo apenas riscos, né? E aí, o que você tem que ver? Cada vérticezinho, cada cotovelozinho ali dentro está representando um carbono. Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. E lá dentro da estrutura, nós temos algumas situações onde nós temos de um carbono para outro 2 riscos, né? Duas varetinhas indo uma de encontro ao outro. Ali nós estamos representando o que nós chamamos de ligação dupla. E quando existe ligação dupla dentro de uma cadeia carbônica, isso vai interferir na quantidade de hidrogênios que você vai colocar para completar as ligações do átomo de carbono, né, professor? Exatamente. O carbono não vive sozinho, não forma a estrutura sozinho. Se você não observar o oxigênio, um N representando um nitrogênio, um S representando um enxofre, então isso significa que aquela substância só contém átomos de carbono e átomo de hidrogênio. O hidrogênio completa as 4 ligações do carbono. Você verifica os carbonos que estão ligados entre si, fora aquela ligação, quantas ligações faltam para completar as 4? Aí você sabe que se faltar 4, 3, por exemplo, você vai colocar hidrogênio ligando-se àquele átomo de carbono, porque o carbono é tetravalente, tá certo, professor? Então vamos lá para a resolução para a gente poder ver como que vai ficar a estrutura desse composto? Então, como eu falei, o que vocês têm que observar? Nós estamos representando em cada cotovelinho desse, ó, um átomo de carbono. Então aqui está oculto, mas eles estão presentes. Todos
átomos de carbono que estão aqui. Quando nós temos esses dois tracinhos, galera, nós estamos representando a ligação dupla. Então, os carbonos que participam da ligação dupla, eles já vão ter duas ligações ocorrendo entre eles. Então, já vou ter uma quantidade de hidrogênio menor para poder complementar. Como que vai ficar? Fazendo aqui o desenho mostrando a nossa estrutura, olha só isso aqui. Eu vou ter carbono, 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 certo? Somente aqui, ó, eu já mostrei que nós temos 6 átomos de carbono. Tenho ligação dupla aqui, aqui e aqui. Então, para cada átomo de carbono dentro desse ciclo, eu vou precisar de quantos hidrogênios? Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, esse primeiro, ele já tem 3 ligações. Então, para ele, só vai um hidrogênio. Para esse daqui também, porque ele já vai ter 3 ligações. Esse um, esse aqui também e esse também. Perdão, esse aqui não. Os carbonos que estão no meio do encontro dos dois ciclos aqui, ó, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar observar que esses caras... Ah, que desenho bonito, né, professor? Que esse nosso amigo aqui, professor, ele já está com as ligações realizadas. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esses aqui não precisam de hidrogênio. Eu vou ter hidrogênio aonde? Nesse aqui do lado e nesse de baixo. Esses vão ter hidrogênios. Observem aqui, ignora esse lado aqui, ó. Cada cantinho desse daqui precisou de apenas um hidrogênio porque eles já estavam realizando 3 ligações. E os carbonos do centro já tinham suas 4 ligações. Então, ali a gente não precisou colocar hidrogênio. Já estão todos satisfeitos. Exemplo número 2. Complete as estruturas a seguir com um número adequado de hidrogênio. É o mesmo esquema. Você vai ver as ligações que o carbono já está realizando e vai completar com a quantidade de hidrogênio necessária. Exatamente, professora Sabrina. Então, na questão A, o primeiro carbono, olha aí, você está vendo que somente o carbono do meio, ele está com 3 ligações. Este outro carbono aqui, ó, esse aqui eu preciso colocar um hidrogênio, um hidrogênio, e aqui mais um hidrogênio para fechar, então, as 3 ligações. Esse aqui, apenas um hidrogênio. Aqui eu preciso de quantos hidrogênios? De 3 hidrogênios para completar, olha só. E, consequentemente, esse aqui vai precisar também apenas de mais 3 hidrogênios para garantir as suas 4 ligações, tá bom? Na letra B, o que você vai observar? O carbono central aqui, ó, ele já tem as 4 ligações realizadas. Então, cada carbono que está ligado a ele já fez uma ligação. Se eles precisam de 4 e cada um deles já fez uma, então a gente vai precisar de quantos hidrogênios? De 3, né, professor? Exatamente. Então, a gente pode simplificar, colocar lá H3. Esse outro aqui, ó, ele tem uma ligação com o carbono do meio, então ele precisa também de mais 3. O próximo, ó, uma ligação também, então 3 hidrogênios para ele. E esse daqui também 3 hidrogênios. E satisfiz. Partindo para a letra C, olha aí. O carbono, cada um já tem uma ligação com hidrogênio. Falta quantos hidrogênios para completar? Então eu colocaria aqui, ó, exatamente 3 hidrogênios. Consequentemente, esse 8 também, CH3. Eu não posso colocar, por exemplo, C3H, viu, meu caro aluno? Porque se você colocar C3H, você está dizendo que são 3 carbonos e um hidrogênio. Aqui, olha, H3C, CH3. Consequentemente, na letra D, você tem o carbono de centro, ele já está estabilizado, porque ele já faz 4 ligações. Mas os carbonos de início e de fim, cada um faltam quantas ligações? Faltam 3 ligações. Então, aqui eu posso escrever H3C e aqui eu posso escrever CH3. E aí sim, agora os carbonos completaram suas ligações com os átomos de hidrogênio. Beleza, meu caro aluno?
E assim, esperamos você ter compreendido sobre o início do estudo de química orgânica, sobre as propriedades do carbono. Fique ligado, porque já já voltaremos para fazer uma bela revisão e, consequentemente, você garantir o sucesso na sua atividade de sala. Valeu?